Bom, nós vamos agora conversar sobre trabalhadores incluídos na categoria de segurado especial, de acordo? Então, só lembrando, segurado especial, ele é um pequeno produtor rural, um pescador artesanal ou um assemelhado ao pescador artesanal, ele é um seringueiro, tá? Ele é alguém que vive de extrativismo vegetal ou animal, admitindo-se, inclusive, que continua enquadrado na categoria de segurado especial aqueles que trabalham com artesanato rural, com produção artística e que desenvolvem a atividade de turismo e entretenimento no âmbito de suas propriedades rurais. É óbvio que você vai ter algumas características bem demarcadas. Por exemplo, o produtor rural faz-se necessário que a terra, tá, não ultrapasse 4 módulos fiscais. Cada módulo fiscal é decidido dentro de um dado município. Então, no município de Fortaleza, o módulo fiscal vai ser diferente, tá, em termos de número de hectares, daquele para o município de Cedro, para o município de Quixadá, enfim, ok? Então, vejam vocês, eu tenho que investigar o tamanho da terra, a área, né, da propriedade, ou da área em que ele explora em parceria, porque esse pequeno produtor rural, ele pode ser proprietário ou não, ele pode ser parceiro, ele pode ser meeiro, ele pode ser arrendatário rural, de acordo? Outro dado importante é que esse produtor, ele deve trabalhar individualmente ou em regime de economia familiar. Então, o regime de economia familiar é aquele em que o trabalho dos membros da família é essencial para a sobrevivência do grupo. Eles todos, a família ali efetivamente, né, vai trabalhar na produção rural sem empregados permanentes. O máximo admitido de empregados é de pagamento de 120 diárias durante o ano. E permite-se o auxílio eventual de terceiros, que é aquele, né, prestado sem remuneração, em regime de colaboração. Por exemplo, produtores vizinhos se auxiliam mutuamente no preparo da terra, na colheita, de forma a um colaborar com o outro sem envolver remuneração pelo serviço prestado. Então, nós temos que ver a área da terra, a inexistência de empregados permanentes. No caso de esse produtor rural manter contratos de parceria, a parceria limitada a 50% da terra. Este produtor rural, nós vamos descobrir que ele, para ser mantido na categoria de segurado especial, ele não pode oferir formas de rendimento que descaracterize a sua sobrevivência a partir da produção em regime de economia familiar. Então, ele vai até poder receber uma pensão deixada por um outro segurado especial ou por um outro segurado, na medida em que não ultrapasse um salário mínimo. Este segurado especial, ele pode até ser vereador no município dele e receber renda nessa condição, não é proibitivo, mas o segurado especial, ele não poderia, por exemplo, arrendar a terra. Ele até pode manter parceria, mas ele não pode receber renda proveniente do aluguel, do arrendamento da terra. Se isso acontece, ele vai ser descaracterizado como segurado especial e passará a ser enquadrado na categoria de contribuinte individual. O pescador artesanal é um pescador de pequeno porte que trabalha sem embarcação ou quando embarcado existe um limite para a arqueação de no máximo 10 toneladas. Nós vamos conversar sobre isso também. Então eu vou apresentar para vocês várias possibilidades de trabalhadores, pequenos produtores, na verdade, pescadores de pequeno porte, enquadrados na categoria de segurado especial. Então, vamos até o quadro para conversarmos mais sobre o segurado especial. Vamos lá. Então, o segurado especial, eu tenho aqui, vamos ver, tá? Enquadra-se na categoria de segurado especial uma pessoa física, muito bem, segurado é uma pessoa física, residente em imóvel rural ou até em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, tá? Exerce atividade na condição, nós vamos ver adiante, de produtor, de seringueiro. Então, quem é o segurado especial é uma pessoa física. Onde vive esse segurado especial? Num imóvel rural
ou num aglomerado urbano ou rural próximo a esse imóvel rural e ele individualmente ou em regime de economia familiar, olha aqui, ainda que com auxílio eventual de terceiros, ele irá exercer atividades na seguinte condição, inicialmente de produtor. Então, esse indivíduo trabalha em regime de economia familiar, numa pequena propriedade rural, ele pode ser proprietário, mas ele pode também ser usufrutuário, ter a posse, o possuidor aí, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, comodatário ou arrendatários rurais que explorem atividades, agropecuárias, em área contínua ou não, de até 4 módulos fiscais, ou de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faça dessas atividades o principal meio de vida. Então é importante frisar aqui que esse produtor, ele pode ser proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgados. Porque quando ele é o parceiro outorgante, que outorga a outrem o uso da terra, passam a existir algumas limitações para que esse parceiro outorgante possa manter o seu enquadramento como de segurado especial, Então, esse produtor, ele vai exercer atividade agropecuária numa área cuja, dimensão vai até 4 módulos fiscais, Ou então ele é um seringueiro, um extrativista vegetal que trabalha, de modo sustentável, E faz dessa atividade, de extração de recursos naturais renováveis o seu principal meio de vida. Então, o que nós temos aqui? Atividades do segurado especial. Segurado especial, ele é um produtor rural. Tem essa medida da terra, até 4 módulos fiscais, certo? Ou então ele é um seringueiro, que é uma atividade extrativista, mas também pode, atuar em outras áreas de extrativismo, Então, ele exerce atividades de extração, coleta, de recursos naturais. Então, o segurado especial apareceu aqui nessas 3 situações, Produtor, seringueiro, extrativista, vegetal, animal. Vamos à próxima situação. Também é segurado especial o pescador artesanal a este assemelhado. Nós vamos já apresentar para vocês quem são os assemelhados ao pescador, marisqueiro, caranguejeiro, enfim. Pescador artesanal a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida é o segurado especial. Também é segurado especial o cônjuge ou companheiro, filho maior de 16 anos de idade, ou este equiparado, que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Então, aqui nós poderíamos ampliar. Quem é que é segurado especial? Segurado especial é um pequeno produtor, que pode ser proprietário, usufrutuário, parceiro, meeiro, arrendatário rural. Temos alguém que atue na área de extrativismo, incluído aí o seringueiro, não é? E temos agora o pescador artesanal e seus assemelhados, Que logo adiante vamos contar para vocês quem são eles, de acordo? E além disso, eu tenho, na família, o cônjuge, mais o outro cônjuge, mais os filhos, mais os equiparados a filhos, Então, esse aqui é o cônjuge, marido, a mulher, ou cônjuge, companheiro, não importa aí, filhos e equiparados, chamando a atenção que os filhos, para serem segurados especiais, têm que ter 16 anos ou mais, assim como os equiparados a filhos, Tem que ter 16 anos ou mais. Agora, cônjuge, companheiro, filho,
maior de 16 anos, tá? Ou a este equiparado, que seriam, né, o enteado e o tutelado, eles têm a condição de segurado especial desde que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. De acordo? Tá? Então, vamos conversar mais sobre segurado especial. Nós temos aqui o seguinte: o que é o regime de economia familiar? Porque o segurado especial é um produtor que exerce suas atividades em regime de economia familiar. Tá? Então, o regime de economia familiar considera-se, né, a atividade em que o trabalho dos membros da família, então, regime de economia familiar, tá? É aquela atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. E é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização, de empregados permanentes, tá certo? Então, o regime de economia familiar é aquele que envolve todos os membros da família, trabalham juntos, tá? Esse trabalho conjunto é indispensável à manutenção, à subsistência, ao desenvolvimento desse grupo familiar, tá? Eles trabalham em situações de mútua dependência e colaboração e sem empregados permanentes. Eis aí o regime de economia familiar. O que é auxílio eventual de terceiros? Admitido para aquele produtor enquadrado como segurado especial. É aquele, exercido, gente, auxílio eventual, ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não existindo remuneração nem subordinação entre as partes. Então, é um produtor colaborando com o outro, tá? Sem remuneração, sem subordinação entre eles. Vamos adiante, tá? O que é o pescador artesanal, tá? Que é uma das possibilidades do segurado especial. Considera-se pescador artesanal aquele que individualmente ou em regime de economia familiar faz da pesca sua profissão habitual ou seu meio principal de vida. Muito bem, até aí, gente, cuidado, porque eu tenho que ter uma clareza de que existem pescadores que vão poder ser enquadrados na categoria de contribuinte individual. Então, eu tenho que entender exatamente quem é esse pescador artesanal. Então, vamos tentar analisar aqui, né, as características que fazem de um pescador, tá, alguém enquadrado aí nessa condição de artesanal, tá? Ele trabalha individualmente ou em regime de economia familiar. Então, esse é um dado importante que é, né, relevante para eu enquadrá-lo aí na categoria de especial. Então, trabalho em regime de economia familiar implica que ele não tem empregados permanentes, implica que no máximo ele conta com auxílio eventual de terceiros, de que ele vai trabalhar com a esposa, com os filhos, tá? De 16 anos ou mais, ou com equiparados a filhos, de forma que o trabalho conjunto, tá, seja, né, essencial para a subsistência do grupo, enfim, regime de economia familiar. Pescador artesanal trabalha só em regime de economia familiar, a pesca é sua profissão habitual e ele exerce atividade nas seguintes condições. Primeiro caso, ele trabalha em regime de economia familiar ou individualmente sem utilizar embarcação, ok? No segundo caso aí, inciso 2, ele utiliza embarcação de até 6 toneladas de arqueação bruta, ainda que com auxílio de parceiro, ok? Então, vamos lá. Próxima situação. Na exclusiva condição de parceiro outorgado, utiliza embarcação de até 10 toneladas de arqueação. Então, é daqui que nós vamos conversar na próxima aula. Só chamando a atenção que considera-se tonelagem de arqueação bruta a expressão da capacidade total da embarcação constante da respectiva certificação fornecida por órgão competente. Então, essa certificação, ela pode ser fornecida pela Capitania dos Portos, pelo IBAMA. Então, a gente tem um documento que vem, tá,
desse órgão competente para demonstrar qual é a arqueação, porque nós precisamos, para enquadrar alguém como segurado especial, ter certeza de que é uma embarcação de, no máximo, 10 toneladas. Então, vamos lá. Pode ter pescador artesanal sem embarcação, mas pode ter pescador artesanal embarcado. E essa embarcação só pode ter até 10 toneladas. Mas na próxima aula eu vou conversar com vocês. Nós vamos colocar um slide em branco aí para analisar qual é a situação desse barco até 6 toneladas, entre 6 e 10, para considerá-lo como especial. Então, nós ficamos até aqui. Na aula seguinte conversaremos ainda sobre o nosso segurado especial aí na condição de pescador artesanal. Até lá, gente!